Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o economista José Roberto Afonso, especialista em finanças públicas e consultor técnico do Senado, sobre os desafios do federalismo brasileiro. Com as eleições municipais, ressurge no cenário nacional o tema da divisão do bolo orçamentário entre a União, os estados e os municípios. Afonso, eu queria primeiro perguntar a sua opinião sobre o modelo federalista brasileiro. Como é que você, como uma pessoa que estuda esse tipo de tema, analisa hoje o que é praticado no Brasil? Olha, a nossa federação é uma federação tem um modelo bem particular, não tem muito parecido com outros países no mundo, a começar que na nossa Constituição os municípios são considerados membros da federação, normalmente... Entes federativos. Os estados, era aquela ideia dos Estados Unidos, né, do Brasil, da América, então era a reunião de estados. Aqui é estados e reunião de municípios, então isso já é uma singularidade. A outra é a característica que nós temos aqui, que não tem uma divisão clara de funções, tirando uma defesa nacional, que obviamente só cabe ao governo federal, mas em relação a várias outras matérias, educação, saúde, muita coisa que está no dia a dia das pessoas, todos os níveis, os 3 níveis de governo, as unidades de governo acabam interagindo. E eu acho que a melhor figura sobre a nossa federação foi feita por um economista americano que dizia que isso aqui é um bolo de mármore, igual aqueles bolos do Nordeste, todo trançado, misturado, ou seja, não é em camadas, não é uma coisa organizadinha, né, que vai uma fatia aqui, a outra fatia aqui e vai sumindo, vão subindo, né, então tem o governo que está lá embaixo e o governo que está lá em cima. Não, aqui é bolo de mármore, que é aquela coisa toda... Entrelaçada, tudo junto e misturado, como diz o povo. E eu pergunto, quais são os problemas principais que você deteta nesse modelo? Eu acho que um problema sério que a gente tem aqui é um certo descolamento entre o uso dos recursos pelos governos e a origem dos recursos. Isso não fica claro para a população, quer dizer, ela está vendo uma prefeitura, um prefeito, um governador, né, tem o presidente fazendo cada um gastos, né, em suas determinadas funções, embora, como já disse, as funções não são muito claras, e não sabe direito de onde é que está vindo aquele recurso. Eu acho que é um pouco que alguns especialistas chamam de transparência. Eu acho que a gente está precisando ter... nós divulgamos muitas contas, as coisas públicas aqui no Brasil, está na internet, está na imprensa, está em tudo, mas acho que não está tão casado da onde vem o recurso, para onde vai o recurso. Eu acho que a gente melhorar nesse ponto ajudaria muito a aperfeiçoar várias outras discussões que tem na federação. Como a federação cobre tudo, na verdade, se a gente for no limite aqui, o problema da federação é o problema da saúde, é o problema da educação, é o problema da segurança. Não vamos nos estender em cada ponto desse, mas eu acho que a gente precisava ter uma noção, conseguir passar para a população uma noção melhor da onde vem e para onde vai o recurso em cada esfera de governo. E você defende uma redivisão ou uma revisão das competências e das destinações orçamentárias em função da alocação de recursos? Eu acho que não diria a palavra revisão, mas eu estou defendendo que a gente precisava ter uma racionalização melhor no uso desse recurso. Como que racionalizar? Precisa ter mais claro quem faz o quê e deixar governos superiores mais com uma função de planejamento, de coordenação, de pensamento, visão estratégica, e não de operação. E aqui no Brasil a gente tem muitas vezes o governo federal executando atividades que são próprias de município. Quase que assim, né? No Nordeste, muitas vezes você tem entidade federal tendo que furar poço, quer dizer, poço para ter água. Não é que nada... Quer dizer, se ninguém faz isso, o governo tem que fazer, porque a população não pode ficar sem água. Mas esse tipo de... furar poço não é bem uma atribuição, na minha opinião, que devia ser do governo federal e sim do governo local.
Toda a questão também de saúde também está muito confusa, né? Tem cidades, o Rio de Janeiro, os hospitais são federais. O resto do país, os hospitais são estaduais ou são municipais. Então, cada caso é um caso e eu acho que isso podia... A gente, óbvio que não vai fazer de uma hora para outra, mas eu acho que isso tudo podia ter uma melhor organização, uma melhor sistematização, para o atendimento ser um pouquinho igual e de boa qualidade, né, em todo o território nacional. E volta sempre àquela questão inicial, e se saber um pouquinho melhor quem faz o quê, até por conta de responsabilização, né? Quem é responsável pelo quê? E eu pergunto, sabes que no bolo geral a União fica com a parte do leão, ou seja, em termos gerais, os dados que eu obtive do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, cerca de 70% dos recursos ficam sobre a responsabilidade da União. Cerca de 25%, 26% dos estados e cerca de 4%, 5% os municípios. Você considera que essa divisão ela deveria ser modificada? Primeiro, assim, eu tenho uma ressalva nessa conta. Eu não conheço exatamente a conta deles. Eu mesmo já trabalhei em outras contas, em outro cálculo sobre essa divisão do bolo. A parte do leão continua com a União, mas é de estados e municípios. Quando a gente inclui as transferências, que são obrigatórias, por exemplo, parte do que se paga de imposto de renda para a União vai para o estado, como FPE, Fundo de Participação, vai para o município como Fundo de Participação dos municípios. Parte do ICM, que é ICMS, que é arrecadado pelos estados, vão para os municípios. Quando a gente faz essa divisão, a fatia dos municípios melhora muito. Ou seja, quando inclui essas transferências, vai para 17%, 18%. Os estados ficam aí na casa de 25%, 27%, a União um pouquinho menos. Eu respondendo, então, o objetivo, continua sendo a parte do leão, sendo da União, mas a maior parte dos gastos também são da União, né? Nós somos um país... A gente gasta muito com a Previdência. A Previdência Social é um gasto da União, o INSS, das aposentadorias. Gasto com juros, é um gasto... A nossa dívida pública é alta, o grosso da dívida pública é federal. Isso faz com que o governo federal gaste muito. Eu diria que é um pouco aquela discussão do rabo, né? Do cachorro, o rabo que abana, coisa. Quer dizer, a divisão da receita acaba repetindo, refletindo a divisão do gasto. Como tem mais gasto na União, obviamente ela leva mais. O ideal, por exemplo, era que a gente pudesse não ter tanta dívida pública, a União gastar menos com juros, e parte desses juros você pudesse estar usando para quê? Para gastos sociais, alguns que eu acho assim, mais emergenciais, como saneamento, um tipo gasto municipal. Então você podia estar destinando mais recursos para essa finalidade. A gente sabe que esse tema... necessariamente, obrigatoriamente, dominará a pauta do Congresso, passado o segundo turno das eleições municipais, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal instou o Congresso Nacional a revisar os critérios de redistribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Eu gostaria que você explicasse por que o Supremo tomou essa decisão e quais serão as margens desse debate aqui no Congresso Nacional, na sua opinião. Essa é uma excelente questão, que na verdade não era um debate só do Congresso, um debate que tinha que ser nacional. E nós estamos há cerca de 2 meses, praticamente, faltando poucas semanas, para que o FPE deixe de ser repassado aos estados segundo as regras atuais. Aliás, é uma coisa curiosa, eu costumo dizer que nós temos um abismo fiscal, que todo mundo fala no abismo fiscal americano, que nos Estados Unidos, na virada do ano, vão cair os incentivos fiscais. Aqui, por essa decisão do Supremo, vai cair o repasse do FPE. E eu acho que não está se tendo a discussão, pessoalmente, minha opinião só pessoal, não se está dando a devida atenção a esse tema, porque também muita gente aqui fica esperando assim, o Supremo adotou isso, quem sabe quando chegar lá na hora ele vai mudar. Mas a grande pergunta é assim, se ele não mudar... Ele pode até tomar a iniciativa de legislar. Não, acho que legislar nessa matéria não dá. Vamos Explique. Qual foi a decisão dele, explique, né, que é o que você colocou, que é muito importante. A Constituição, ela diz o seguinte, olha, um pedaço do que se arrecada de imposto de renda e de IPI no país vão para os estados. Mas como é que a União vai dar esse dinheiro para os estados? Por letra alfabética, distribui igualmente? Não, a Constituição tem um princípio, ela diz, olha, vai
esse recurso vai ser repassado aos estados para corrigir desequilíbrios regionais. Ou seja, muito simples, né? Lembrando o Robin Hood, o estado mais pobre, que arrecada menos, precisa receber mais transferência. Os estados mais ricos e que, portanto, têm mais receita própria, não precisam receber tanto da União. Isso que a gente está falando da regra de Robin Hood precisa virar uma fórmula. No Código Tributário de 1965 tinha uma fórmula que considerava a área territorial, a renda de cada estado, quanto menor a renda, maior o repasse, e a população. Quanto mais habitantes, maior a necessidade, maior o repasse. Em 89, se revogou essa fórmula e se aprovou uma lei complementar que era provisória. Se foi feito um acordo, basicamente olhando como é que era a divisão feita naquela época, em 89, poucos meses depois da Constituinte, e se falou assim, não, vamos manter essa fórmula aqui, tabelada, rígida, até vir o censo demográfico de 1990. Né? Então, a lei complementar, a lei que existia, de 89, era uma lei provisória, que dizia assim, olha, enquanto não vem o censo, aplica-se essa tabela, não era uma forma, aplica-se essa tabela rígida. Nunca vem vem o censo e nunca vem outra lei. Perfeito. Aliás, vieram vários censos, né? A economia mudou, as regiões mudaram, algumas se desenvolveram, outras pioraram. A demografia mudou, você teve imigração, teve estados que cresceram mais, tiveram mais habitantes, outros menos. E o que o Supremo chegou agora e falou assim, olha, uma tabela fixa e congelada no tempo, em 1989, né, há 30 anos atrás, não é um critério de rateio. Isso é um rateio, mas não tem critério. Então o Supremo diz... E, além disso, o Supremo falou assim, olha, e o próprio Congresso, quando fez essa lei, reconheceu que ela era provisória e diz assim, não, ela vale só enquanto não viesse o censo. E, na verdade, o Supremo tomou essa decisão perguntado por alguns estados que questionavam porque a realidade deles tinha mudado e eles continuavam recebendo como se eles tivessem parado em 89. Então, a decisão do Supremo foi essa. Ela disse, olha, Congresso, você precisa fazer uma nova lei. E disse, essa que está aqui vale por 1 ano e meio, esse 1 ano e meio está acabando agora em 31 de dezembro. Então, ele não tem como regulamentar. Quais são as alternativas que estão à mesa do debate, você que acompanha de perto? Olha, existem vários projetos no Senado, na Câmara, em sentidos os mais diferentes possíveis. E os principais, assim, diga assim aqueles... O que acaba, assim, um pouco ocorrendo, e que eu acho que é natural, porque os senadores e os deputados são representantes dos estados. Então, cada deputado, cada senador está tentando puxar a brasa, né, como o povo diz, para a sua sardinha lá, para o seu povo. Então, se um estado que tem uma região... por exemplo, tem muitas regiões de florestas, área natural defende que a área florestal seja um critério. Um estado que tenha uma população, uma mortalidade infantil ainda muito alta, diz, olha, o critério tem que ser o inverso da mortalidade. Infelizmente, eu diria assim, isso faz parte da democracia, é natural e tem que ser isso. Os parlamentares estão representando os seus leitores. Legítimos. Agora, o que está faltando é alguém que articule o consenso. Como se fosse um jogo de futebol. Não adianta você pôr 11 lá e cada um atira para um lado. Está faltando um técnico, olha, vamos combinar aqui o jogo. Agora, o governo federal ele não está totalmente alheio a essa discussão. E ele poderia também, por exemplo, o governo federal já delimitou o que para ele seria a proposta ideal? Não, a posição do governo que eu tenho visto, né, que a gente tem ouvido, é um pouco assim, isso é um problema dos estados, como é a divisão entre os estados, eu não vou me meter, vou ficar de fora. Eu sou um pouco crítico, eu acho que ele tinha que participar. O que ele fez, assim, por exemplo, ele pediu para o Banco Interamericano um estudo sobre como que os outros países tratam com essa questão. Esse estudo foi feito, é um estudo técnico, feito até por um economista que a gente conhece, Tereza Terminação, e inclusive fez o que, na minha opinião pessoal, apontou as diretrizes que eu acho que são ideais. Quais são? O ideal para mim era se fixar nessa ideia do Robin Hood e não, quer dizer assim, você tem dois caminhos. Ou vamos encurtar as distâncias entre os estados, ou vamos encurtar a distância entre o pobre e o rico,
E não vamos nos preocupar tanto, ou vamos até deixar de lado, parâmetros. O que eu quero dizer assim, você ficar... mortalidade infantil, o índice de educação, número de crianças na escola, isso ao meu ver, isso é consequência. Não é isso que a gente está lidando. O que nós estamos lidando é com a causa. Ou seja, o FPE tem que funcionar para tapar o buraco, insisto muito, diminuir as diferenças entre os ricos e os pobres. Né? Como que você faz isso? Sobretudo, você tem que olhar o seguinte, quanto que cada estado tem per capita para gastar por número de habitantes antes do FPE. Então, o natural do repasse seja assim, olha, uma das hipóteses que é muito usada lá fora é eu pegar o estado mais rico, ou seja, quem tem a maior receita per capita, e falar assim, ó, este aqui é a meta. Então, eu preciso distribuir o recurso do FPE entre os outros para fazer com que quem está aqui embaixo chegue mais perto desse. Que nesse caso, se eu mirar só no maior, o maior não recebe, mas você pode colocar... Pode fazer uma outra forma, que ele receba assim um pouquinho, mas, sobretudo, insisto muito, minha opinião pessoal, o ideal é ter uma fórmula do Robin Hood. Mas você não acha que é legítimo, por exemplo, o cidadão paulista dizer, poxa, nós produzimos tanto aqui, geramos tanta riqueza e agora essa riqueza vai para fora? Não, é legítimo, só que parte da riqueza dele, ele tributa com um imposto próprio, que é o ICMS. E São Paulo é o estado que mais arrecada de ICMS. Agora, se você for pegar um estado mais pobre, os mais pobres do Brasil, Maranhão, Piauí, em termos per capita, né? Ele não tem uma produção tão importante, a produção dele per capita, ou seja, por número de habitantes, não é tão alta quanto São Paulo, então o ICMS dele, a receita própria dele vai ser baixa. Por isso até que quando eu estava falando assim, a gente tem que ver quanto cada um tem de receita e quanto cada um tem de receita própria. E o natural é que você tenha isso, quer dizer, os mais ricos vão ter mais receita, os outros vão ter menos receita e a gente vai encurtar a distância. Bem, o presidente Sarney, preocupado em acelerar e fundamentar esse debate, designou uma comissão de juristas para discutir o assunto e propor uma linha de discussão, alguns parâmetros para essa discussão. Essa comissão está prestes a apresentar os seus resultados. E essa comissão tratou especificamente de partilha dos royalties do petróleo, da redivisão do Fundo de Participação dos Estados, o tema sobre o qual nós nos referimos agora, a chamada guerra fiscal e a dívida dos Estados. Eu queria que você permeasse cada um desses temas e colocasse, você que está acompanhando de perto, qual é a tendência dessa comissão? Eu não estou acompanhando, eu não estou na comissão, a gente está esperando os resultados, a gente sabe por conversas, né? Eu acho que assim, o mais importante da comissão é que ela está tratando de todos esses assuntos que você colocou de uma forma coordenada e global. Porque se você for ter uma visão isolada de cada assunto, quer dizer, o que vai acontecer em relação a cada matéria? Né? No ROIT, cada um vai querer o melhor para si. Quando chegar no FPE, eu vou querer o melhor para mim. Quando chegar no FCM, o melhor para mim. Obviamente, quando você for somar tudo... Dá uma soma estrambólica. Dá uma soma maior do que o que você tem disponível. Então, o que eu diria até que a comissão está fazendo um pouco desse papel, que acho que até o governo federal podia estar... Aí é só uma opinião pessoal minha, sendo um pouquinho mais atuante nessa matéria, ouvindo especialistas, escolhendo subsídios, vai apresentar propostas que, para cada uma delas, que tem uma lógica. Vamos então dar um exemplo. Você falou no royalties, né? A tendência... Bom, o royalties hoje, no caso dos estados, é uma receita que é distribuída basicamente para os estados produtores, estados e municípios produtores. Então, ele tem essa receita. Se essa receita for retirada dele, a receita própria dele vai diminuir. Então, nada mais natural que no FPE, quando a gente falou assim, olha, vamos fazer o Robin Hood, vamos tirar dos mais ricos e dar para os mais pobres. Bom, se eu perdi no ROIT, eu tenho que ganhar mais aqui no FPE. E o inverso. Bom, se eu estou ganhando mais aqui no FPE, eu não preciso ganhar aqui no ROIT. Então, é esta visão coordenada que precisa ter. Na questão da dívida, nosso problema é ser muito simples. Nós rolamos a dívida dos estados e municípios, o país rolou a dívida dos estados e municípios, quando a taxa de juros era muito alta. Nós baixamos a taxa de juros. Até os juros da caderneta de poupança já mudaram.
E os juros da poupança eram um certo balizador dos juros da caderneta da dívida dos estados e municípios que eles contraíram contra a União. Está precisando ser revisto. Mudar o indexador. Mudar o indexador. Uma coisa muito importante nessa matéria, assim, ninguém está defendendo dar mais recursos para os estados e municípios gastarem de uma forma irresponsável. O que a gente só está falando é que a dívida deles ficou torta, né? Ficou distorcida porque os juros, o índice de preço... A situação econômica mudou totalmente. A situação mudou, você precisa Antes ter havia uma inflação novo contrato enorme e hoje a inflação está sob controle. Isso. Então, essa é uma outra matéria que eu acho que a comissão está tratando. O maior mérito, eu diria até, insisto muito, o maior mérito da comissão não é nem o que ela vai fazer em cada proposta, e sim conseguir olhar cada proposta de uma maneira organizada. A questão nossa da federação, isso, fazendo assim uma analogia, para ficar mais simples para a pessoa entender, é a mesma coisa de futebol. Quer dizer, você pegar um time de várzea, aliás, nem de várzea, nós dois que montamos time, junto aqui todo mundo do estúdio, joga a bola, o que vai acontecer? Cada um vai sair correndo, sai todo mundo para o lateral direito, todo mundo aqui é destro, não fica ninguém lá na esquerda. Então, precisa-se ter uma coisa organizada, sistematizada e harmônica. Então, a comissão está pensando nessas questões federativas de uma forma abrangente. Você, como economista, em relação a essa questão da dívida de estados, qual a proposta que está em discussão que você considera mais interessante? Olha, a proposta que eu acho mais interessante é a que foi apresentada pelo senador Dornelles e que ele está propondo, na essência, que os estados devam para a União juros iguais ou semelhantes aos que a União está emprestando para o setor privado. Se eu sou governo e empresto para uma empresa a 4%, não tem sentido eu cobrar do meu irmão, do outro governo, estadual, municipal, 9%, por exemplo, como está hoje. Então, a proposta do senador é rever esses contratos e cobrar dos outros governos o mesmo que está se cobrando de empresas. É muito importante, insisto muito, isso é rever o passado, consertar um contrato, um acordo que ficou torto, não porque ele foi feito errado, é porque o mundo mudou e você precisa ajustar. E isso sem conceder novos financiamentos. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu nessa matéria, na minha opinião, né, pessoal, a gente tinha trabalhado nesse projeto na época, não que a União não fique salvando os estados e municípios. Quer dizer, vai lá um governador, gasta mal... Não se mexe na Lei de responsabilidade fiscal. Não se mexe, essa proposta do senador não mexe na lei, na essência da lei. Que a essência Agora, da lei... a proposta do senador Dornelles, ela é retroativa, ou seja, o cálculo envolve toda a dívida, inclusive as parcelas já pagas. Na verdade é assim, o que foi pago não vai ser devolvido, continua pago, mas você revê a aplicação dos juros para trás, porque você também vem cobrando juros e com isso os juros a dívida vai ficar menor. E em alguns casos você pode até ter estados e municípios que venham a ter condições de tomar novas dívidas, mas isso ele vai poder ter se ele tiver uma boa receita, se ele tiver a casa arrumada. Nada disso, ou seja, na forma como cada um está gerindo suas contas, isso não está sendo alterado, não está se dando vantagem, não está se dando benesse para cada um. Que o papel da Lei de Responsabilidade Fiscal nessa matéria, na minha opinião, foi dizer assim, olha, como diz o nome responsável, quer dizer, seu filho fez 18 anos, 21 anos, olha, passa a ser maior e responsável pelos seus atos. O que a lei aqui chegou e fez assim, olha, cada governo estadual, cada prefeitura do país tem que ser maior e responsável pelos seus atos. Se administrar mal, quem tem que pagar a conta, uma prefeitura mal administrada, quem tem que pagar a conta é quem mora naquele município. Não você que estamos longe daquele município, vamos pagar uma conta por algo que a gente não tem a ver. Agora, isso não está sendo alterado. A regra atual prevê que, no máximo, 13% das receitas dos estados possam ser comprometidas com o pagamento da dívida. E há uma proposta no sentido de reduzir isso em 2%, digamos, para aliviar a situação dos estados? Não é só isso assim, que quando você calibrou esses 13, você estava levando em conta uma taxa de juros que era maior. Se você baixa a taxa de juros, você tem condições de baixar o teto. E pelo que você divisa no horizonte, essa proposta está bem apoiada? Os setores responsáveis, aqueles que estão interessados, secretários de Fazenda e tal, estão... O CONFAZ, que é o Colegiado de Secretários de Fazenda, já divulgou um comunicado defendendo essa proposta. Agora, em novembro, nós vamos estar discutindo de novo.
com os estados, óbvio, eles têm interesse, né, na matéria. O que está precisando é ter uma conversa com a União, com o Tesouro Nacional, que é a outra parte, para se encontrar um equilíbrio. O ministro da Fazenda já deu mais de uma declaração, o ministro Manteiga, dizendo que essa situação da rolagem da dívida está precisando de uma revisão. Agora falta fazer uma negociação para se encontrar a melhor parte. E essa proposta do senador Dornelles é uma das que estão na mesa, embora é uma proposta com uma boa receptividade aqui na Casa do Senado. Outra questão importantíssima é a questão dos royalties, que já passou pela Câmara, já veio para cá, voltou para a Câmara, enfim. Como será isso? Olha, essa é uma questão, obviamente, extremamente polêmica, né? A gente já viu todo mundo... E que realça muito um pouco esse caráter que eu estava ali falando do jogo de futebol, que cada um puxa a bola para o seu lado. Quer dizer, cada um vai lá, pega a bola. Se eu sou produtor, eu quero que toda a renda fique com o produtor. Se eu sou não produtor, eu quero que a renda seja redistribuída para o não produtor. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Como o tema está agora lá na Câmara? Em que pé? Qual é o conteúdo que vai ser apreciado pelos deputados? Não foi ainda divulgado, que deve ser agora depois da eleição municipal. Em princípio, pode-se, tanto se votar o projeto original do Senado, a situação hoje é essa, mas está se aguardando o relator, o projeto que foi do Senado, está se aguardando o relator manifestar sobre a matéria. Há uma tendência muito forte em tentar redistribuir. Os contratos antigos. Não, isso uma parte, um pedaço da renda dos contratos antigos foi modificado. E eu diria que esse acho que é o ponto de maior polêmica. Mais polêmico. Porque os estados produtores alegam... Especialmente Rio de Janeiro e Espírito Santo se sentem muito prejudicados. O que eles alegam é o seguinte, olha, este contrato foi feito lá no passado, me garantiu uma receita que, com base nessa receita, eu assumi responsabilidade. Inclusive, no caso até do Rio, ele vendeu uma parte dessa receita futura do royalties para o Tesouro. Então, ele tomou um dinheiro no Tesouro, dando o royalties. Dando como garantia. Se ele perder o royalties, ele vai estar devendo por algo que ele não está recebendo, porque a dívida continuou. O royalties era só, como você disse, a garantia, né? Então, essa é uma matéria. Eu, pessoalmente, acho que o ideal era não se mexer no passado e se discutir para frente. No para frente, a gente também tem que ter muita calma, porque eu acho que assim, o pré-sal passou a ser visto como um Eldorado. Então, uma panaceia, vai resolver todos os problemas brasileiros. Primeiro, a gente tem uma enorme dificuldade para tirar o petróleo que está lá embaixo para cima, para fazer essa riqueza não ser virtual e sim acontecer. E isso hoje que está demandando, deveria estar demandando mais atenções. Precisamos de mais investimento, precisamos ver se esse modelo como está ficou bom, porque não está tendo concessões. Mas a discussão está um pouco assim, supondo que se vai ter uma receita enorme, vamos brigar por essa divisão. A tendência não, melhor diria assim, as lições internacionais, as lições teóricas, inclusive, dizem assim, olha, riqueza natural, você, óbvio que tem que usá-la, mas não queimá-la toda de uma vez. Principalmente riqueza que não é renovável. Então, esses recursos têm que ser aplicados. O ideal, na verdade, é fazer uma poupança e você está usando o rendimento da poupança para não perder o principal. Só que, como nós temos uma demanda social enorme por vários problemas, né, no país, de educação, de saúde, de segurança, todo mundo quer usar já. Então, esse é o dilema. Esse é o dilema principal. E eu acho que isso se resolve. Aqui o Congresso é uma boa casa para isso, com muita discussão. Acho que é natural ter as discussões com as alternativas. Existem várias alternativas e com calma acho que se consegue encontrar um meio termo aí. Muito obrigado pela entrevista. Queria lembrar aos nossos telespectadores as duas maneiras de entrar em contato conosco, enviar seus comentários, suas críticas ou sua sugestão de pauta. Através do Alô Senado no 0800 61 2211 ou através do nosso site na internet, no nosso novo endereço, que é www.senado.leg.br/TV. Repito, www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.